Fala turma, e aí, como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho hoje então sobre Mercedes 352 e 366, tá? E o famoso misto quente. Eu tô aqui, tô com as anotações ali, vou estar passando em seguida para vocês, tá? Esse aqui que a gente está montando é um bloco 366 e partes móveis 352 e cabeçote 352, o famoso misto quente. Eu vou estar passando a receita para vocês, tá? E falando mais sobre estes motores, tá bom, turma? Turma, então vamos falar sobre o motorzinho em questão, esse aqui. Graxa, o que é um misto quente? Tá? O famoso misto quente. Primeiro, antes da gente falar do misto quente, a gente tem que entender algumas características do motor, tá? Por exemplo, aqui temos os dados do motor 366 e do motor 352, certo? Então, pistão do motor 366, ele tem um diâmetro standard de 97,5 milímetros, certo? Meu motor 352, ele tem um diâmetro de 97. Então, ele vai ter 0,50 a mais. Então, resumidamente, o meu pistão standard do 366, ele vem a ser o meu pistão 0,50 do meu motor 352 em diâmetro, tá? O curso do meu motor, aqui que é a cereja do bolo, o curso do meu motor do 366, ele tem 133 milímetros de curso. E o motor do meu 352, ele tem 128. Então, fazendo a somatória, 5 milímetros a mais no 366, aumentando a litragem, obviamente. Só que a altura de compressão do pistão do 366 é de 62,5 e a altura de compressão do 352, 65,2. Totalizando assim, 2,4 milímetros a mais. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar o pistão do 366 e botar numa parte de baixo do 352, ia ficar 2 milímetros, 0,4 de diferença. O misto quente, qual que é a receita? Neste caso, bloco do 366, tá ali, vocês podem ver, embaixo do compressor, tá? 366, um bloco original Mercedes, tá? Então, bloco 366, tá? Original Mercedes. O que acontece? Este motor, ele é standard 366, certo? Inclusive, ele foi encamisado todos os cilindros, tá? Então, o que acontece? Por ele ser standard 366 e a gente está falando do misto quente, que vocês podem ver aqui o rebaixo de válvula, esse rebaixo de válvula a gente só vai encontrar nos pistões 352. Nos pistões 366, muda o comando, tá? Que está ali em cima um para demonstrar para vocês, daí ele não tem o rebaixo de válvula, ele é reto, é liso, só tem a câmara de combustão. Então, nesse caso aqui, é o pistão 0,50 do 352, tá? E um bloco de 366, medida standard encamisado, no caso, né? Virabrequim é 352 e biela 352. Então, toda a buchada do motor é 352 e bloco 366. Tá, Graxa, mas para que isso? O bloco do 366, ele tem os jet cooler, tá? Então, o que acontece? Ele ajuda na refrigeração do meu pistão. E, sendo assim, ele é um bloco, querendo ou não, mais robusto e tudo mais. E que nem, por exemplo, aqui a tampa lateral é de alumínio. Na frente aqui, a gente está usando a tampa, não é de alumínio. Por quê? Porque as polias aqui, como vocês podem ver, vou mostrar para vocês ali, ó, é um comando de válvula do 352. Então, o que acontece? O tamanho da polia, tudo tem que ser a frente aqui do 352, tá? Porque se for a frente do 366, pega na polia, não dá certo. É só para frente as polias do 366 mudam, tá? Então, o que acontece? O que eu quero passar para vocês? O comando aqui permanece o do 352 turbo, tá? Qual que vai ser a diferença dos comandos que o pessoal se quebra? Então, resumidamente aqui, é praticamente um 352, só o bloco é 366, tá? Aqui,
no comando, o que acontece? Tem várias diferenças. O 352, tá? A polia aqui, ela é seca. O avanço, tá, se dá na bomba injetora, que vai aqui. Então, a polia da bomba que avança, que tem um avanço de ponto, tá? O comando não tem. No 366, tá? As polias mudam, tá? Então, eu não, como eu comentei ali da frente do motor, então eu não consigo usar. E os 366 mais moderno, ele não tem o alojamento onde toca o compressor do ar, porque o compressor ele vem a ser acoplado nas correias do motor, tá? Então o que acontece? Se eu quiser fazer um motor com toda, como eu vou te dizer assim, parte de baixo, tudo 366, tudo, virabrequim, pistão, biela, tudo 366 e só o cabeçote em cima do 352 e comando tudo, tá, do 366, eu vou ter que mudar o meu comando, tá, as polias e bomba injetora, tudo do 366. Agora, se eu quiser, por exemplo, que nem aqui, tá com os pistões 352 com rebaixo, certo? Se eu quiser, por exemplo, assim, usar o comando um pouco mais graduado, para mim ter um pouco mais de performance do motor, né, de força, e poder usar assim a turbina do 366, do 1620, eu posso estar utilizando o comando do 352A, tá, que é o mais moderno, ou tá utilizando o comando híbrido, que o pessoal fala. O que é o comando híbrido? É o comando do 366 mais antigo, que no caso vem a ser esse bloco aqui, que esse bloco é o mais antigo, que ainda tem o furo do compressor, tá? E tá botando todo o conjunto de polia, tá desprensando e botando todo o conjunto de polia do 352, para assim eu ter o levante, né, e a graduação do comando do 366, porém daí é interessante eu não usar esses pistões e sim do 366, daí eu não consigo usar a parte de baixo, digamos assim, do 352, né, que nem aqui o conjunto rotativo, vamos dizer assim, pistão, biela e virabrequim, que nem aqui tá todo montado esse conjunto no 366, né, no bloco do 366. Então, são diversas as situações que tu pode trabalhar, né? Que nem, por exemplo, eu poderia trabalhar agora aqui com o comando, por exemplo, do aspirado também. Só que isso não ia ser benéfico para o meu motor, porque o comando do aspirado, para quem sabe, e para quem não sabe vai saber agora, que ele é simétrico. E o comando do turbo ele é assimétrico. Por que ele é assimétrico? Ele tem uma graduação para escape e uma graduação para admissão, tá? Então, ele muda a graduação para quê? Para ajudar no enchimento da minha turbina, ter mais fluxo de gás na minha turbina e assim o motor ter mais torque, mais potência e respirar melhor, tá? Assim falando, também muda o cabeçote. O cabeçote, motor do turbo, do turbinado, do 352 turbinado, muda isso que eu falei, muda válvula e muda o ângulo das válvulas, tá? No 366 mesmo, vai acontecer da seguinte forma: a minha admissão ela vai ser deslocada para o lado, então a minha admissão não é mais por cima na tampa, a tampa é lisa e a minha admissão, tá, é do lado com o coletor que sai. Essa é a grande diferença do cabeçote do 366 para o 352, tá, turma? Então, o misto quente se resume dessas formas que eu falei para vocês. Se resume, que nem aqui, de ter só o bloco do 366 por questão do jet, né? Mas o bloco do 352 mais moderno, o LA, também é a mesma construção, vamos dizer assim, do 366, porque daí ele vem com os jets, né? Mas, então, qual que é a vantagem aqui que a gente está tendo em relação de um 352 para um 366, né? O bloco, é só o jet, tá? Neste caso aqui.
Então dá para se dizer que esse caso aqui ele é todo um motor 352, tá? Mas não é literalmente um 352 porque o bloco é 366, tá? Então, ele pode ser com a buchada, o misto quente, né? O bloco 366 e a buchada 352, como ele pode ter toda a buchada de parte de baixo 366, tá? E ser só o cabeçote em cima do 352. Tá bom, turma? Daí é o que vai mandar. O que vai mandar de turbina de tu usar, tá? E regulagem de válvula vai ser o comando. Se tu usar o do 352, no misto quente vai seguir a regulagem do 352 e turbina do 352. Se tu usar comando do 366, vai seguir a regulagem de válvula do 366 e a turbina daí tu pode optar por botar do 1620 ou até mesmo um pouquinho maior que tem os upgrades, tá? O pessoal até faz em cima da carcaça do do 1620, tá? Eles fazem com eixo rotor maior, tá bom, turma? Resumidamente, é isso para vocês. Graxa, mas e daí o que eu uso de bomba injetora para fazer o misto quente? Turma, aqui a gente vai usar a bomba do 352 normal, sem LDA, mas tu pode usar a bomba injetora do 352A, né? Ou o LA também, que tem a bomba com o LDA aqui atrás. Para que serve o LDA? Ele dá mais potência? O LDA, ele nada mais é do que um inibidor de fumaça, só para isso que ele serve, tá? Por quê? Tu pode fazer toda a bomba injetora aqui com os elementos maiores, do 366, tudo, tá? Na bomba do 352, só tem um bombista bom. Inclusive, eu tenho um bombista para indicar para vocês, tá? Que é um parceiraço nosso da oficina aqui. E o que acontece? Se tu usar com LDA, o LDA ele é um inibidor de fumaça. O que acontece? Ele só vai liberar mais dosagem de diesel quando tiver pressão de turbina. Então, querendo ou não, tu, por exemplo, assim, tu vai ter o caminhão mais esperto, porque ele não vai estar com tanto dosagem de diesel, né? Porque o que o pessoal faz? O pessoal vem aqui e abre a bomba, né? Então, ele tem uma dosagem sempre maior de diesel para quando tu tiver em altas rotações do motor, o motor desempenhar melhor, porque tem mais diesel no sistema, né? Então, o que acontece? O LDA serve para isso. Para quando vir pressão de turbina, ele liberar mais dosagem de diesel. Daí te permite uma dosagem maior de diesel, né, na regulagem principal aqui. E o caminhão não dá fumaça, só quando vem a pressão de turbina, ele libera essa dosagem maior de diesel para ajudar na questão da potência e tudo mais. Tá? O que acontece? A polia aqui, que nem eu comentei com vocês, essa polia, ela tem avanço na polia, certo? Ó, vocês podem ver, ó. Ela tem as molas, que ela tem o avanço na polia e o comando não tem, tá? Se eu botar o comando do 352A, ele vai ter o avanço na polia e daí eu tenho que mudar a polia da bomba, porque daí a polia da bomba vai ser seca, tá? Se eu for usar tudo do 366, daí a polia da bomba também vai mudar, tá? Porque daí muda a relação aqui do comando e mais umas coisinhas. Daí muda a polia do virabrequim, a polia da bomba e a polia do comando, tá, turma? Então, resumidamente, é isso aí. Pode montar, só vai... Para o teu motor ficar esperto, bacana, tu botando a bomba do 352 normal, tu tem que fazer umas adequações e regulagem nela, tá bom, turma? Turma, então essa aí é a receita do misto quente, conhecido da Mercedes, o 352, 366 misto quente, né, que o pessoal fala. Espero que vocês tenham gostado aí e é dessa forma que é feito a receita, tá bom, turma? Um abração do Graxa para vocês e fiquem todos com Deus.